Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, queridos, vamos começar a estudar de fato a Revolução Francesa, tá? A gente já falou um pouquinho, citamos a Revolução Francesa aí no decorrer das outras aulas, porque nós estamos estudando o grande século XVIII. No século XVIII, a gente está, quase desde o começo do ano no século XVIII, né? O ouro no Brasil foi no século XVIII, o iluminismo foi no século XVIII, que a gente estudou, a Revolução Industrial foi no século XVIII e a Revolução Francesa foi no século XVIII. Quanta coisa nesse século XVIII! Então, o século XVIII realmente é marcado por esses episódios. Ah, outra coisa, a independência dos Estados Unidos também vimos no século XVIII. Então, é bastante coisa. Gente, a Revolução Francesa, ela foi considerada tão importante pelos historiadores que eles usaram a data que ela iniciou como a data que termina a Idade Moderna e começa a Idade Contemporânea. Até hoje a gente está na Idade Contemporânea, que começou a partir da Revolução Francesa. Os historiadores fizeram isso mais tarde, lógico, não na hora. Agora não é mais Idade Moderna, não. Mais tarde eles consideraram que a Revolução Francesa foi um marco importante para terminar o modo de pensar de Idade Moderna e colocar em prática o modo de pensar da Idade Contemporânea, tá bom? Então, 1789 marca fim da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, marcado pelo fato histórico Revolução Francesa, certo? Muito bem, ela durou 10 anos, teve muita morte, foi lavada em sangue essa revolução e ela envolveu as diversas camadas da sociedade, tá? Porque cada camada da sociedade queria alguma coisa nessa revolução. Por exemplo, os camponeses ainda viviam quase do jeito feudal, porque tinham que pagar ainda tributos, impostos para os senhores, donos das terras, que o camponês não era dono da sua própria terra. Então ele queria ter a sua terra e queria parar de pagar imposto para o senhor dono da terra. Então ele participou aí. E também, quando dava alguma seca na agricultura, alguma coisa, eles passavam fome, além de que eles tinham que pagar tanto imposto que às vezes não sobrava para eles mesmos poderem comer. Os burgueses, os comerciantes, lembra, né? Os burgueses queriam o quê? Eles queriam liberdade econômica. Eles queriam o fim do absolutismo. Lembra que a gente falou? O absolutismo dos reis, onde que o rei manda, desmanda do jeito que bem entende. Eles queriam ter mais liberdade para poder comercializar com outros países, com mais liberdade, sem ter que ficar pagando imposto sobre isso. E os trabalhadores das cidades? Os trabalhadores das cidades queriam poder eles mesmos escolher os seus próprios governantes, não queriam que fosse sempre o rei, o filho do rei, o neto do rei. Eles queriam ter governantes que ajudassem e se importassem com eles, cuidassem do povo. Então, boa parte da população se envolveu ativamente nessa Revolução Francesa. Muito bem, mas o que eles queriam? Pôr em prática as ideias dos iluministas. A maioria dos iluministas eram franceses, lembra? Então, por exemplo, Voltaire dizia que as pessoas têm direito de se expressar, que elas não podem ser punidas elas têm que ter liberdade de expressão, não podem ser punidas pelo que elas falam, o que elas dizem, o que elas gostariam que acontecesse no país. Então, as pessoas querem colocar em prática isso. O Rousseau, direito de trocar o governante se ele não está governando bem. O Montesquieu, lembra que o Montesquieu criou a ideia de 3 poderes para não concentrar o poder tudo na mão de um só. E eles estavam tendo um rei que era absolutista, que concentrava o poder na mão deles. Então, eles queriam colocar em prática também as ideias de Montesquieu. O Locke, lembra do Locke? Locke não era francês, ele era inglês. Ele falava o quê? Era um iluminista que dizia que todas as pessoas têm direitos naturais. Direito à vida, à liberdade e à propriedade. E as pessoas queriam isso. Então, para conseguir isso, elas vão entrar numa luta, numa guerra civil. Guerra de francês contra francês. Para que eles querem mudar a forma de governo e a forma que a sociedade francesa vai viver. Muito bem. Mas o que estava acontecendo na França
que deu a gotinha d'água para encher o copo, então, e fazer as pessoas fazerem essa revolta toda. Bem, até o século XVII, a França era o país mais poderoso da Europa, tá? Para isso tinha que fazer muita guerra com outros países para manter o domínio. E no século XVIII, a França fez várias guerras e perdeu algumas, e com isso perdeu muito dinheiro. Só fazer guerra, mesmo que ganhasse, já perdia dinheiro, porque é um investimento alto em armas, soldados, tudo isso. Mas ainda por cima, quando perde, é mais ainda, porque daí tem que devolver, dar terras para os outros, perde direitos comerciais em outros países, e deu uma crise econômica na França. Aí, para resolver, tá faltando dinheiro. O que o rei resolveu? Tá faltando dinheiro, aumenta os impostos. Faz o pessoal pagar mais, aí tem dinheiro. Acontece que as pessoas já pagavam bastante impostos e que os impostos mais altos ficou muito pesado as pessoas terem que pagar esses impostos. E pior, gente, sabe quem pagava imposto? Só o terceiro estado. Já vou explicar o que é. Os nobres e o clero não pagavam impostos, só pagavam impostos os outros. Os mais ricos não pagavam impostos, tá? Então, a sociedade francesa era dividida em 3 estados. Não é estado assim, tipo Santa Catarina e coisa, não. É estamento, é 3 camadas sociais. No topo da pirâmide estava, como sempre, o clero, o grupo mais importante da sociedade. A França, bem católica romana, né? O clero estava no topo. Em segundo lugar estavam os nobres, aqueles que têm o sangue azul correndo nas suas veias. Eles não pegavam sol, né, gente? Então, aí, quando olhava a veia azul, nós temos sangue azul. E os pobres, que estavam direto no sol, os camponeses, eles pegavam sol, não aparecia veia, daí não tem sangue azul. Sangue azul eram os nobres, os importantes, de famílias reconhecidas que eram de barões, condes e duques, né? Tinham títulos nobiliárquicos, que chamam esses títulos. E aí, esses nobres também, eles não pagavam impostos, estavam no segundo estamento, na segunda camada. E a terceira camada? O resto todo. Mas quem está na terceira camada? A pirâmide social, então, clero, nobres, e na terceira camada está lá todos os burgueses. Mas, professor, os burgueses eram pobres? Não, os burgueses eram ricos. Os burgueses eram ricos, só que eles não tinham sangue azul, eles não tinham títulos de nobreza, então eles estavam no terceiro estado, eles não podiam decidir nada na política, tá? Eles eram ricos, mas sem poderes políticos. Depois deles, tinham quem? Os trabalhadores urbanos, todo mundo que trabalhava na cidade, sapateiro, costureira, ourives, todo mundo. Era também do terceiro estado. E a grande maioria do terceiro estado eram os camponeses, que trabalhavam no campo e produziam comida para todas as camadas sociais, tá? Os camponeses, eles eram uma boa parcela da população, gente, tá? Então, assim, ó, no primeiro patamar da pirâmide social está o clero. O clero, no segundo, os nobres. 4% da população é clero e nobres. 96% da população é terceiro estado, gente, tá? Sendo que 85% são de camponeses. A maioria são camponeses, tá? Então, o governo estava passando por dificuldades financeiras, por causa das suas guerras, das suas coisas, resolveu aumentar os impostos. E aí, o terceiro estado reagiu. Peraí, isso tá pesado demais. Os camponeses começaram a passar fome, gente. Principalmente porque entre 1786 e 1788 deu uma crise agrícola. As plantações não deram bem. E aí o que acontece? Faltou comida. Faltou comida para os camponeses e faltou comida para os outros também, trabalhadores das cidades, os burgueses. Então, o que acontece? Pessoas com fome, mulheres vão com suas criancinhas para Paris, capital, pedir comida na casa de alguém que fosse bondoso, dar uma comida para eles.
sabe? Pessoas passando fome. Aí pessoas, trabalhadores das cidades, faltando comida, vão lá para o campo, começam a saquear, roubar, assaltar os celeiros que ainda tinham alguma comida, sabe? Então, assim, uma situação caótica, terrível acontecendo na França. Enquanto isso, o povo desesperado, como estava Versalhes? Lembra do Palácio de Versalhes que a gente estudou ano passado? Que Luís XIV mandou construir. O rei, agora, na França, é o Luís XVI. Luís XVI está lá no Palácio de Versalhes, mantendo os bailes, as festas, os banquetes, comida à vontade, pãezinhos maravilhosos, brioches, que é um tipo de pão gostoso, croissant para todo mundo, sobrando comida, enquanto que o povo estava passando fome. Isso é mau caráter. Foi semeadura e colheita também. A rainha, a esposa do Luís XVI, ela fala assim: e o povo está reclamando que não tem pão? Então que comam brioches. Gente, isso aí foi maldade, porque o povo não tinha pão, muito menos dinheiro para comprar brioche, que é um tipo de croissant assim, bem mais gostoso. Pensa. Então, uma situação difícil. Só que, como começou a dar tumulto, o rei se preocupou e pensou: eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Já sei. Vou convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Fazia 175 anos que nenhum rei tinha convocado a Assembleia dos Estados Gerais. Era uma coisa, assim, única que estava acontecendo. E o que é essa Assembleia? Vão reunir 300 representantes do clero, 300 representantes dos nobres e 300 representantes do terceiro estado. Só que assim, gente, cada um desses grupos de 300 tem direito a um voto. Como o clero, o alto clero, né, e os nobres, eles concordam porque eles não precisavam pagar impostos, eles sempre ganhavam privilégios do rei, então eles votavam junto. E o terceiro estado que votava uma coisa diferente nunca ia ganhar. Isso vai dar problema aí, que vai acabar ocasionando a Revolução Francesa. Gente, mas isso é coisa para a semana que vem. Uma boa semana de estudos para vocês, tá bom? A professora vai passar para vocês umas atividades, então, onde vocês vão pensar um pouquinho sobre esse início de Revolução Francesa, especialmente relacionando com os iluministas, certo? Uma boa semana de estudos!